Você pode me contar quais estão sendo as medidas tomadas pelo governo do Brasil em combate à desertificação no Brasil? Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade, né, também, né, o convite tá aqui nessa entrevista. Bom, o governo brasileiro ele está adotando uma série de ações que no médio e longo prazo vão deixar, vão ser estruturado, né, e institucionalizado um trabalho para o combate à desertificação. A primeira ação a nível institucional é reconhecer e criar o Departamento de Combate à Desertificação. Então, hoje, dentro do Ministério do Meio Ambiente, né, no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Rural, né, de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável, existe o Departamento de Combate à Desertificação. Esse departamento ele vem com a missão de implementar a Convenção de Combate à Desertificação no Brasil e de formular políticas públicas que dialoguem com essa realidade no âmbito do governo. Bom, paralelo a essa ação foi criada uma rede de pesquisa, né, para o semiárido, que é coordenada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e pelo Ministério do Meio Ambiente. Hoje, a instituição que fica à frente dessa coordenação é o Instituto Nacional do Semiárido, que foi criado também recentemente, há uns 2 anos, e fica em Campina Grande. Então, o INSA, como é conhecido, ele tem a missão de coordenar, né, a pesquisa para o semiárido com uma articulação muito forte junto aos movimentos sociais, né, para que a gente possa ter uma pesquisa aplicada e que esse trabalho permite ver os vazios que existem na pesquisa e as necessidades em termos do que hoje a gente precisa de resposta mais objetiva para acelerar o processo da pesquisa. Então essa rede é outra ação estruturante, né? Juntamente à rede também foi criada a Comissão Nacional de Combate à Desertificação, que é um órgão colegiado, deliberativo, com 44 representantes, sendo um representante da sociedade e do governo de cada estado afetado pelo processo de desertificação, um conjunto de ministérios estratégicos, né, dentro dessa comissão e mais ainda algumas representações da sociedade, como a representação das indústrias, dos bancos, né? E essa comissão, ela acompanha de perto a implementação dessas políticas públicas e da convenção. Então essas são ações assim, do campo da política e da institucionalização. Por outro lado, atendendo a um anseio maior assim, da sociedade, o Ministério está buscando apoiar a implementação de ações concretas no campo. Então hoje foi feito um trabalho de articulação entre os diversos instrumentos de fomento que nós temos, né, de políticas públicas, o Fundo Clima, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, o Fundo da Biodiversidade, o Fundo de Desenvolvimento Florestal, são fundos que o Ministério do Meio Ambiente tem a coordenação, né, dos trabalhos. Então esses fundos hoje estão direcionando recursos para apoiar projetos de boas práticas para servirem de referências para instrumentos de financiamento. O Fundo Clima ele é um pouco mais amplo, ele tem um componente que é doação, né, que são recursos não reembolsáveis, e tem um outro componente que é o componente de financiamento. Então esse componente de financiamento ele é mais robusto. Hoje nós temos algo em torno de 500 milhões, né, disponível para apoiar ações de uso sustentável e eficiência energética. E esses outros instrumentos apoiam pequenos projetos que servem de referência para esses mecanismos de financiamento. Então, com esse esforço, o Ministério do Meio Ambiente vem procurando atuar no campo da institucionalidade e, logicamente, criando mecanismos financeiros e de fomento que possam ir dialogando com essas realidades. Por último, o trabalho maior que a gente vem fazendo é apoiar a iniciativa do Parlamento, né, de ter a Política Nacional de Combate à Desertificação. Então, essas instâncias que a gente conversou, né, a Comissão Nacional, a rede de pesquisa, os pontos focais, que são um trabalho que está sendo feito fortemente dentro do Ministério, que é dar visibilidade ao papel, né, dos pontos focais, seja da sociedade civil, seja o correspondente científico, ou o ponto focal governamental, que no momento, né, eu estou à frente dessa função, mas a intenção é que esses pontos focais eles tenham um papel mais específico no país,
para a implementação da convenção. Então, no tocante à política, esses pontos focais, juntamente com essas instâncias, se articularam, fizeram algumas reuniões preliminares e deram encaminhamentos de, vamos dizer assim, adentros a essa política. Foi feita uma articulação junto ao Parlamento, essas observações, né, foram acatadas e hoje a gente tem uma política nacional que vai entrar em votação, que, assim, de uma certa forma, recebeu as demandas da sociedade e incorporou num projeto de iniciativa do Congresso. Então, dessa forma, a gente vem tentando deixar uma ação estruturada, não só, vamos dizer assim, no campo da pesquisa, no campo institucional, como também no campo, na parte mais prática, efetiva, que é o que nós precisamos, que são ações concretas acontecendo no campo, ou seja, o produtor, de fato, implementando as práticas, né, as boas práticas para evitar o processo de desertificação. Por último, um desafio grande que nós temos é encontrar, de fato, uma alternativa de compreensão adequada para a estratégia mais, assim, presente, que é você buscar meios para promover o uso sustentável dos recursos florestais, que hoje é o principal vetor do processo da desertificação, o uso inadequado da cobertura florestal, seja para atender a pecuária, seja para atender a demanda da matriz energética da região, ou seja, para retirar essa cobertura para colocar uma pastagem ou uma agricultura sem nenhuma técnica de conservação. Então, o nosso maior desafio é reconhecer a importância da cobertura florestal, desse recurso florestal, como indicador, né, do processo de combate à desertificação e, de fato, simplificar e sensibilizar, né, tanto os órgãos de controle quanto os órgãos de financiamento e a própria sociedade e a mídia, principalmente, para a necessidade do uso, né, o bom uso como instrumento, vamos dizer assim, de conservação. A legislação brasileira permite, ela é extremamente presente, mas o desafio para o uso, ele é muito grande, ele precisa ser mais difundido. Então, esse talvez seja hoje o maior desafio que a gente tem dentro do Ministério, junto com a sociedade civil, é como a gente traz a compreensão para que o uso seja, de fato, uma ferramenta adequada para o processo de conservação.